Agora vamos agradecer a Deus, né, e orar pelos dízimos, pelas ofertas. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pela Tua proteção, pelo Seu amor, Seu cuidado. Agradecemos agora pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, que esses recursos, Senhor, possam fazer a diferença na Tua volta, Senhor. Também peço uma bênção especial agora pelo pastor Felipe, que o Senhor use poderosamente, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, e que a mensagem dele, Senhor, atenda às necessidades de cada um, Senhor, que está participando dessa programação. Essas são as bênçãos que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Todos me ouvem bem? Tudo em paz? Como que vocês estão? Uma boa noite para você que nos assiste também de forma virtual. Eu já convido você a clicar no botão gostei desse vídeo para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. E aí, igreja? Como que foi a semana? Mataram a saudade do friozinho curitibano? Mataram? Bom, eu matei pelo menos. E, inclusive eu espero que já esteja matado, que pare por aqui. Confesso que eu não trouxe roupas, não trouxe nem roupa para esse evento do frio aí curitibano, mas já deu para matar a saudade. Mas também eu que lute, né? Enfim, é um privilégio estar aqui com vocês essa noite. Que bom que você escolheu estar aqui para iniciar a semana em comunidade. Eu oro para que hoje eu possa ser um instrumento de Deus para falar não o que nós queremos ouvir, e sim o que nós precisamos ouvir. Eu creio que esse livro, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e que ela aponta para alguém que pode transformar vidas. Que hoje, mais uma vez, ela possa transformar a minha e a sua vida. Amém? Do jeito que você está, eu convido você a fechar seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos como igreja, Pai, para estudar e também não apenas para assistir, mas para prestar um culto, Senhor. Nós te agradecemos por esse privilégio. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que eu possa ser um instrumento usado para trazer uma mensagem vinda do céu e que nós possamos sair daqui preenchidos. Essa é a minha oração, é a oração, acredito, que de cada um que está aqui. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de começar com uma pergunta. Você pode refletir aí. Eu gostaria de perguntar se você se recorda qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre Jesus. Você se recorda? Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre Jesus? É possível que, caso você tenha crescido em um ambiente religioso, você não se recorde qual foi a primeira vez que ouviu falar de Jesus, afinal, desde a sua infância você ouviu falar sobre esse nome, sobre quem Ele é, sobre os fatos que Ele fez. É possível que você então não se recorde qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre Jesus. Claro que mesmo você não tendo nascido num ambiente religioso, você nasceu em um país que, mesmo tendo estado laico, ele tem a religião predominante, é a fé cristã. Então é possível também que mesmo desde criança você sempre ouviu falar sobre Jesus. Talvez você não se recorde, então, qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre esse homem, sobre o Filho de Deus. Por isso eu faço uma outra pergunta que eu tenho certeza que essa é mais difícil de esquecer. Você se recorda então qual foi o primeiro encontro real que você teve com Cristo? Qual foi a primeira vez que você entendeu, ou quando você entendeu quem de fato Cristo era para você? Como eu disse, é possível que você não se recorde a primeira vez que você ouviu falar sobre Jesus, mas eu não tenho dúvidas que você se recorde qual foi o momento que você entendeu quem Jesus era para você. Quando você teve um encontro verdadeiro com Ele. E é sobre um encontro que eu quero compartilhar hoje com vocês, que se encontra nas Escrituras Sagradas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João. No Evangelho de João, o quarto Evangelho do Novo Testamento, capítulo 4. João, capítulo 4.
esse é o texto em que nós estudaremos essa noite. Alguns estudiosos afirmam, apenas para contextualizar um pouco mais sobre esse livro, estudiosos afirmam que o livro de João foi o último livro a ser escrito do Novo Testamento. Ele foi escrito com um propósito definido, ele foi escrito ali para a segunda geração de crentes, ou seja, aqueles que não conviveram com Jesus, apenas ouviram falar sobre ele, apenas ouviram sobre o testemunho dele, e inclusive naquele período a igreja cristã era ameaçada por alguns perigos, existiam muitas dúvidas, muitas heresias sobre a encarnação, e o propósito do livro de João é levar os seus leitores a crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Neste evangelho, além de ter esse encontro, além de ter esse propósito, nós podemos encontrar diferentes encontros especiais e singulares que nós encontramos apenas no evangelho de João. O encontro de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com o cego de nascença, o encontro de Jesus com o paralítico de Betseba, o encontro de Jesus com a mulher adúltera, são encontros que nós só notamos ou só podemos ver no evangelho de João. E eu convido você, nesse momento, a refletir. Nós, como eu falei, estudaremos sobre o livro de João capítulo 4, que conta sobre um desses encontros de Jesus. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. O meu objetivo hoje é que, nessa mensagem, nós possamos refletir em 3 características de Jesus nesse encontro com a mulher samaritana, e para que a gente possa entender que esse Jesus, desse encontro, é o mesmo Jesus que quer ter um encontro comigo e com você, tá bom? Então a gente está lá, capítulo 4, eu vou dar uma contextualizada muito importante. O livro de João, capítulo 4 de João, começa falando que Jesus estava na Judéia, só que começou a surgir um burburinho ali entre os fariseus, porque eles começaram a perceber ou ouvir que Jesus estava batizando muitas pessoas. Então, para evitar qualquer desgaste, Jesus resolve deixar a Judéia e ir para a Galileia. Jesus não decide fazer isso por medo e sim por prudência. Ele resolve sair da Judéia e ir para a Galileia, para evitar qualquer desgaste que ele poderia ter com os fariseus. Então a Bíblia continua relatando que era necessário que Jesus passasse pela região de Samaria. E a Bíblia ali vai falando que Jesus chega a uma cidade samaritana chamada Sicar. Ele estava cansado, ele foi junto com seus discípulos, e ele ali se assenta ao poço de Jacó. É possível, Jesus e os discípulos tinham saído logo no início da manhã, e é possível que eles já tenham caminhado mais de 25, 30 quilômetros, e a Bíblia deixa muito bem claro que Jesus estava cansado, e que ele para ali para descansar, enquanto os seus discípulos vão para a cidade buscar alimento. E a partir disso, eu convido você ali no verso 9, para que a gente possa juntos ler o desenrolar desses fatos. Jesus chega ali, ele assenta e chega uma mulher samaritana, para tirar água do poço. E então Jesus chega para ela e fala: dá-me de beber. E o desenrolar desse relato nós podemos ver ali na sequência do verso 9. Acompanhe comigo. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre parênteses, talvez na sua versão seja um pouco diferente, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Nós não sabemos se isso foi João que escreveu, ou se isso foi adicionado depois, mas aqui existe um parênteses de algo muito importante. Judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la.
Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque os 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então aqui nós percebemos que aquela mulher estava se aproximando para tirar água do poço. Jesus se aproxima dela e fala: dá-me de beber. E o primeiro confronto que ela tem com Jesus é o seguinte: como tu, judeu, pode se aproximar de mim que é samaritana? E ao desenrolar desses fatos, eu aqui aproveito para destacar a primeira característica para a gente refletir hoje sobre Jesus nesse encontro. Essa característica é de um Jesus que não se importa em se importar. A Bíblia aqui fala que existia um preconceito muito forte entre judeus e samaritanos, e de fato esse era um preconceito cultural e religioso. Para a gente ter um pouco de noção, os judeus acreditavam que se um samaritano tocasse num objeto, aquele objeto se tornava impuro. E mesmo assim, Jesus, ele quebra os paradigmas, como eu disse, ele não se importa em se importar, e esse não se importar não está relacionado em não ter interesse. Esse não se importar é uma quebra de paradigma que Jesus faz. Ele não se importa com o preconceito cultural e religioso que existia entre judeus e samaritanos. Ainda assim, ele se aproxima daquela mulher e ele pede para que aquela mulher pudesse dar água para ele. Aquela mulher questiona, confronta Jesus: como tu, sendo judeu, sabendo do preconceito que existe entre esses dois povos, tanto de forma cultural quanto de forma religiosa, como que o Senhor, sabendo desse preconceito, se aproxima de mim, que sou samaritana? E aqui, como eu disse, nós podemos notar um Jesus que não se importa em se importar. Ele não se importa com o preconceito que existia, ele se aproxima daquela mulher. Aquela mulher questiona e Jesus começa a pedir a água, e ela fala mais ou menos o seguinte, ela fala ali que ela não podia tirar água, né? Nós vemos que Jesus pedindo água, ela tem uma resposta de confrontação do preconceito que existia entre os dois povos. Só que naquele momento, desse Jesus que não se importa em se importar, ele começa a falar que se ela soubesse quem estava lhe pedindo água, ela pediria água para ele. E então ela beberia de uma água que não mais ela voltaria a ter sede. Esse foi um confronto, essa foi a resposta que Jesus dá para esse confronto da mulher. Se você soubesse, isso não é uma carteirada, mas ele diz: se você soubesse quem é esse que te pede água, você lhe pediria água, e eu lhe daria uma água que jamais voltaria a te dar sede. É importante a gente entender isso, e existe um confronto também muito interessante, que aquela mulher estava entendendo de forma equivocada que a água que Jesus estava falando era uma água literal. Mas Jesus aqui não estava falando de uma água literal, embora fosse isso que aquela mulher estava entendendo. Jesus se aproximou, como eu falei, ao poço de Jacó para descansar, e aquele é um momento que nós entendemos como sendo meio-dia. Normalmente as mulheres iam em grupo para tirar água do poço, mas aquela mulher escolheu um momento em que não tinha ninguém para que ela pudesse retirar a água, por exemplo, e é muito possível que ela tenha feito isso, porque ela tinha vergonha da sua reputação. E é interessante a gente entender isso, porque Jesus ali confronta que se ela soubesse quem estava lhe pedindo água, ela lhe pediria uma água, ele daria uma água que jamais teria sede, e isso seria fantástico para ela. Porque se ela tomasse uma água que jamais ela voltaria a ter sede, ela não precisaria vir buscar mais água. Seria fantástico para ela. Mas Jesus não estava falando dessa água, Jesus estava falando de uma água que iria jorrar para a vida eterna. E é muito interessante Jesus entendendo que aquela mulher não estava compreendendo como estava acontecendo a situação, ele resolve compartilhar algo da vida dela, algo íntimo da vida dela. E ali ele fala: faz o seguinte, chama lá o teu marido. E ela, com vergonha, possivelmente da sua reputação, ela fala: olha, eu não tenho marido. E Jesus fala: bem que você disse, você já teve 5 maridos, e o marido que você está agora não é seu marido. E é interessante quando a gente nota desse Jesus que não se importa em se importar, porque Jesus, além de não se importar com o preconceito cultural e religioso que existia, Jesus também não se importou com as misérias daquela mulher.
Jesus conhecia a vida íntima daquela mulher e mesmo assim ele continuou a insistir em oferecer uma água que lhe desse, uma água viva, que fosse água que lhe jorrasse para a vida eterna. Porque Jesus não se importa em se importar. Jesus, mesmo conhecendo a minha e a sua miséria, mesmo conhecendo as nossas intimidades, mesmo conhecendo a nossa vida de pecado, ele não se importa em se importar. Como eu falei, esse não se importa não tem a ver com não ter interesse, mas tem a ver com uma quebra de paradigmas. E a história continua, Jesus confronta a mulher, mostrando que conhecia a vida íntima dela, e ela começa a dizer: Senhor, disse-lhe a mulher, mudando de assunto, ali no verso 19, você pode acompanhar. Fala o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E aqui eu quero destacar uma outra característica de Jesus nesse encontro com a mulher samaritana. Um Jesus que apresenta essa mulher e um Jesus que nos apresenta a vontade do Pai. A mudança de assunto daquela mulher tinha um interesse, ela queria fugir daquele contexto, daquele momento em que ela percebeu que Jesus sabia da vida íntima dela. E ela responde: vejo que tu és profeta. Pode tirar uma dúvida para mim? Os judeus falam que a gente deve adorar num lugar, nós acreditamos que, os samaritanos acreditavam que era em outro monte que nós deveríamos adorar. De fato, qual é o monte então, ou qual é o lugar que nós deveríamos adorar? Essa é a pergunta que aquela mulher achou para tentar escapar daquele momento que talvez fosse constrangedor. Aquela mulher se importava muito com a reputação dela. Como a gente pode ver, ela queria evitar qualquer coisa que pudesse dar constrangimento, afinal ela percebia que as pessoas conheciam a vida íntima dela. E esse Jesus que não se importa em se importar e que também apresenta a vontade do Pai, e é importante que a gente entenda isso, é um Jesus que se aproxima sem se importar com a reputação, porque enquanto o homem se preocupa com reputação, Jesus se preocupa com a salvação do homem. E aquela mulher, tentando evitar o confronto que ela teve com Jesus, ela começa a trazer uma dúvida que ela tinha, ou é a maneira que ela achou para escapar, e Jesus a responde: vocês dizem que é nesse monte porque vocês não sabem do que estão adorando, porque a salvação vem dos judeus. Essa salvação que vem dos judeus é o próprio Cristo. Ele fala: a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. É muito importante a gente entender isso. Esses são os adoradores que o Pai procura. Normalmente nós costumamos dizer que nós procuramos, ou a humanidade, desde o início, ao longo dos séculos, nós procuramos ou tentamos encontrar a Deus, quando na verdade, em síntese, a história da humanidade é Deus em busca do homem. E aqui Jesus fala que a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Que o Pai procura. É importante a gente entender algo aqui que pode fazer, ou que pode trazer grande significado para a nossa experiência cristã e para a experiência de salvação. A salvação não é resultado dos nossos esforços, mas sim dos incansáveis esforços de Deus para procurar o homem. A salvação não é resultado dos nossos méritos ou dos nossos esforços, mas sim dos incansáveis esforços de Deus para procurar o homem. Deus procura os verdadeiros adoradores. E Jesus repete 2 vezes que
Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é muito importante a gente entender também que essa adoração em espírito e em verdade não se limita a uma experiência que nós podemos ter aqui nessa igreja. A adoração não se limita a uma experiência pontual. A adoração não é um momento, a adoração é uma vida. Nós não adoramos a Deus porque nós experimentamos algo, mas nós adoramos a Deus com a nossa vida, com as escolhas que fazemos, com a nossa alimentação, com nossos relacionamentos. A adoração que Deus procura não é algo pautado em uma experiência pontual, mas não é apenas um momento, mas é uma experiência de uma vida. Essa adoração de coração sincero, essa adoração que Deus procura, esses adoradores que Deus procura, são aqueles que o buscam, que o entendem que necessitam de uma vida de adoração. Porque adoração não é um momento, adoração é uma vida. A adoração não se limita à experiência que nós temos de ir ou sair dessa igreja. A adoração é uma vida. Eu acredito que você não veio aqui para assistir um culto, eu disse isso no começo, você veio para prestar um culto. Só que prestar um culto não necessariamente está ligado apenas ao momento do louvor ou qualquer outro momento da adoração que nós temos aqui como comunidade. Porque adorar a Deus, essa adoração em espírito e em verdade que Deus busca nos seus adoradores, não é um momento, é uma escolha de uma vida. Nós destacamos duas características de Jesus aqui. Um Jesus que não se importa em se importar. Ele se aproxima daquela mulher, mesmo conhecendo suas mazelas, suas misérias. Nós também podemos ver aqui um Jesus que apresenta a vontade do Pai. Nas dúvidas que aquela mulher arranjou para tentar evitar um confronto, Jesus apresenta a ela a vontade do Pai. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós entendemos qual é a vontade do Pai. A experiência da salvação, o processo de santificação vem de uma vida guiada no Espírito, e uma vida guiada no Espírito nasce num relacionamento íntimo com Cristo. Esse Cristo que a mulher pergunta e fala, eu sei que logo vai vir um Messias, esse Messias é o Cristo, e ele vai explicar todas essas coisas. Inclusive essa coisa aqui que eu mostrei que eu tinha dúvida, de onde adorar, eu sei que vai vir o Messias e ele vai me responder. E aí Jesus responde, eu sou o Cristo que fala contigo. Esse que você espera sou eu. Um Jesus que não se importa em se importar. E um Jesus que nos apresenta a vontade do Pai. Um Jesus que apresenta quais são as pessoas ou quais são os adoradores que o Pai procura. E não são adoradores de experiência. São adoradores de uma vida. E a história continua. Você pode encontrar agora no verso 29. Nós vemos ali então essa conversa e agora eu quero destacar uma terceira característica de Jesus e a gente já vai partindo para os momentos finais. Essa terceira característica de Jesus nós podemos encontrar ali no verso 29 que fala o seguinte, no verso 28, perdão. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse, tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aqui nós notamos que os discípulos chegam a Jesus, em nenhum momento eles questionam porque Jesus estava conversando com aquela mulher. Mas naquele momento Jesus apresenta então, em uma conversa com eles, ao momento em que a mulher samaritana sai, ela deixa o seu cântaro e vai para a cidade. E encontra homens e fala, olha, eu preciso que vocês vejam, eu quero que vocês vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Se um homem disse tudo o que eu fiz, conhece minhas misérias, conhece minha vida íntima, esse não pode ser qualquer homem, eu quero que vocês o conheçam. E aqui novamente nós temos uma conversa de Jesus com os discípulos, em que ele apresenta ali que eles perguntam para Jesus se ele queria comer, que ele precisava comer, e ele fala que a comida dele era fazer a vontade do Pai, mas eu convido você a ler agora o verso 39, que fala o seguinte, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vinde, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecessem com eles, e ficou ali 2 dias.
Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E aqui eu destaco uma terceira característica de Jesus: o Jesus que transforma. Nós refletimos num Jesus que não se importa em se importar. Ele não se importou com o preconceito cultural e religioso que existia. Ele não se importou com a falta de compreensão que aquela mulher tinha da água viva. Ele também não se preocupou com as misérias da vida daquela mulher. Ele quebrou os paradigmas e se aproximou dela, porque Jesus não se importa em se importar. Enquanto o homem está preocupado com a sua reputação, Jesus está preocupado com a salvação do homem. Nós vimos também o Jesus que apresenta a vontade do Pai, que apresenta que aqueles que o Pai procura, os verdadeiros adoradores, são os que têm uma vida em adoração. Só que aqui eu quero apresentar sobre um Jesus que transforma. O maior exemplo, ou a maior referência que nós podemos notar que aquela mulher foi transformada, foi pelo fato de que ela saiu para apresentar para outras pessoas, para compartilhar com outras pessoas o encontro que ela teve com aquele homem diferente. Jesus transforma. Jesus transformou essa mulher. O exemplo que nós podemos ver disso é que muitas outras pessoas creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Você se recorda que eu perguntei primeiramente qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre Jesus? Logo em seguida eu confrontei com a ideia de que talvez você não se recorde a primeira vez que você ouviu falar sobre Jesus, mas eu tenho certeza que você não esquecerá quando foi que você entendeu quem Jesus era. Aquela mulher já tinha escutado falar sobre Jesus e sobre quem ele era por muito tempo, mas naquele momento ela conheceu Jesus. E o testemunho dela, a vida dela, se tornou um exemplo, se tornou testemunho para que outras pessoas pudessem crer nesse Jesus. O Jesus que teve um encontro com a mulher samaritana, com aquela mulher naquele dia, é o mesmo Jesus que deseja ter um encontro comigo e com você hoje. O Jesus que teve um encontro com aquela mulher samaritana e que transformou a vida daquela mulher, é o mesmo Jesus que quer transformar a minha e a sua vida. Ele não se importa em se importar com você. Não interessa quantas vezes ou quanto o pecado tenha te feito acreditar que não. Não importa quantas vezes o pecado tenha te feito acreditar que você está distante dele. Ele continua à distância de uma decisão. O Jesus que transformou a vida daquela mulher é o mesmo Jesus que quer transformar a minha e a sua vida. Jesus quer ter um encontro com você. Não um encontro pontual que se limita a uma experiência, mas um encontro diário. Jesus o procura, Jesus quer ter um encontro diário com você. Jesus quer ter um encontro diário no secreto do seu quarto. Jesus quer ter um encontro diário com você no seu trajeto para o trabalho. Jesus quer ter um encontro com você durante suas aulas da escola ou da faculdade. Jesus quer ter um encontro diário com você nas suas rodas de conversa. Jesus quer ter um encontro com você nas suas pequenas, médias e grandes escolhas. Jesus apenas quer você. Esse Jesus que não se importa em se importar, não se importa em como você está hoje, porque Ele sabe que Ele irá te transformar e Ele quer ter um encontro com você. Não um encontro pontual, mas um encontro diário. Você que está aqui hoje, por favor, não saia daqui ou não feche seus olhos para dormir sem ter tido um encontro com Jesus hoje. Você que nos assiste de forma virtual,
não feche a aba desse navegador sem ter decidido ter um encontro com Jesus hoje. Não feche seus olhos para dormir hoje sem ter tido um encontro com esse Jesus que não se importa com você está, que vai te apresentar a vontade do Pai e que vai te transformar, assim como Ele transformou aquela mulher. O Cristo que fez nova todas as coisas, quer fazer algo novo na minha e na sua vida hoje. Jesus quer transformar a sua vida, assim como transformou a vida daquela mulher. Mas esse encontro com Jesus não pode ser algo pontual. Esse encontro com Jesus não pode se limitar a uma experiência. Ele precisa nascer de uma escolha diária. Não durma hoje, não descansa hoje, sem ter tido a certeza que você teve um encontro real com Jesus. Sem ter entendido hoje o que Jesus significa para você. Porque a verdadeira adoração não nasce de um momento, numa vida. Tenha um encontro com Jesus. A Rayane vai cantar nesse momento. Enquanto ela canta, reflita nesse Jesus que está à disposição, que está à distância de uma decisão, de uma oração. Que você possa ser abençoado nesse encontro com Ele. Se você já não pode ver por detrás dessas lágrimas, se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz, há alguém bem aí à espera de um pedido seu, há alguém a ouvir a distância de uma oração. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, há alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz. Há alguém que conhece bem cada noite que encontra a sós. Ele tem muito mais, suficiente pra quem mais perdeu. Tudo novo Ele faz, mesmo antes de um pedido seu. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas
Fique de pé. Quantos aqui nessa noite decidem ter um encontro com esse alguém? Pode levantar a mão? Amém. Não saia daqui nessa noite sem ter decidido ter um encontro com Jesus. O Jesus que transformou a vida daquela mulher quer transformar a minha e a sua vida hoje. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, há alguém. Mesmo que seus olhos não enxerguem nada além, há um Deus bem perto. Você não está só. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque hoje, através desse relato de um encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós podemos lembrar da necessidade de ter um encontro não pontual, não de uma experiência, mas um encontro diário com o Senhor, Pai. Nos ajude nessa caminhada, Pai. Nos lembre, nos dê forças para que a gente possa encontrar em Ti e se lembrar quando em alguns momentos sentimos que nossa oração não passar do teto, que o Senhor continua no mesmo lugar que sempre esteve, à distância de uma oração, à distância de uma decisão. Pai, que nós possamos ser transformados diariamente por um encontro diário contigo, Pai. Nós te pedimos e agradecemos por ser esse Deus tão próximo das suas criaturas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, tenha uma boa semana.